Muito bem, e aí? Bora trocar uma ideia hoje sobre nobreza. Nobreza. Vamos lá. Nobreza. O que eu quero falar sobre nobreza não é relacionada diretamente a nós, né? Nós seres humanos, propriamente ditos, mas sobre metais, sobre minerais, mais especificamente. Você deve saber quais são os minerais, os metais mais nobres, né? Se nós olharmos aí para o campo das competições, quando existe primeiro, segundo e terceiro colocados, seria ouro, prata e bronze, né? Que na verdade é cobre, por assim dizer. O bronze é uma mistura de metais. Uh, e é interessante nós analisarmos a nobreza desses metais. Os metais, os elementos químicos, os metais mais nobres são justamente ouro, prata, cobre, tem platina, paládio, tem alguns outros, certo? Mas o mais nobre de todos é o ouro. É o ouro. E é justamente sobre o ouro que eu quero falar, tá? Bem específico, entrando aí no campo não da química, mas da espiritualidade. Se nós analisarmos o ouro, ele aponta para a justiça e para a glória de Deus. E aí nós pensamos, por que logo o ouro, né? Por que o ouro? Se nós pegarmos lá em Êxodo, quando fala sobre a construção do tabernáculo, sobre toda aquela instrução que Deus passa para, enfim, para Moisés e para Arão e para os levitas de construção do tabernáculo, o, o material mais nobre utilizado lá para algumas peças era o ouro, né? E algumas tinha prata, outras tinha alguns tipos de tecido, outras madeiras, mas enfim. Para os utensílios, principalmente mais nobres na utilização do tabernáculo, era utilizado o ouro. E aí se nós pararmos para analisar de fato por que o ouro é o mineral mais nobre, por que o ouro, né? Além de apontar para a justiça e para a glória de Deus, simplesmente porque ele é o menos reativo a outros materiais, tá? A outros, a outra, ele não, ele tem uma dificuldade muito grande de obter liga com outros materiais. E isso representa naturalmente a dificuldade dele ser corrompido, certo? Eu percebo de forma muito clara isso na minha mente. Se você pegar um metal muito menos nobre como o minério de ferro, né, o aço, que a gente chama comumente, ele consegue se ligar a praticamente todos os outros metais pela facilidade de corromper ele, certo? Falando quimicamente. E como é que funciona isso? O ouro, ele tem ele não possui uma tendência a perder elétrons, certo? O que seria isso? Oxidação. E aí sim a gente entra na parte da corrupção, né? O que a oxidação faz? O que a ferrugem faz? Ela consome o material, né? Ela consome aos poucos. Começa de uma forma muito superficial, e aí, quando você percebe, já está tomado pela ferrugem, e se você permitir, se deixar ali por algumas semanas, meses ou talvez anos, dependendo do material, ele vai se consumir totalmente, né? Nós percebemos quando alguns navios naufragam no oceano que possui uma, um potencial muito grande de oxidação devido ao sal e outros componentes que estão presentes na água do mar. A oxidação ela simplesmente consome os metais que estão lá submersos e depois de alguns anos, de fato, eles somem, né? A natureza ela dá um jeito de consumir tudo aquilo que não é natural, tudo aquilo que foi criado pelo homem e que está no ambiente dela, ela vai consumir cedo ou tarde. E é por isso que ela prospera tanto, né? Porque ela é natural.
Tudo que é natural prospera, não tem jeito. E aí nós percebemos que o ouro ele é extremamente durável, justamente pelo fato de não oxidar, né, dele não ser atacado por, por nada que é reativo a ele, a outros materiais, na verdade, né? Por ele não permitir ser atacado até por alguns ácidos que causam oxidação e corrosão de outros materiais. E é muito louco isso, porque se nós pegarmos na história como um todo, os povos antigos utilizavam demais ouro, né? Utilizavam muito para revestir sarcófagos, no caso dos egípcios, né? Até tintas eles faziam com ouro e era utilizado muito para principalmente os faraós, figuras mais icônicas, né? Mais nobres da época. E eles tinham as crenças deles, certo? No entanto, a gente praticamente não utiliza na nossa cultura o ouro, né? Durante a nossa passagem, vamos dizer assim. Depois que nós deixamos esse corpo aqui e, e temos a oportunidade de nos juntar ao Pai na eternidade. É aquilo que a gente busca de fato. E aí, na Bíblia, existem várias passagens que citam metais, mas principalmente fala muito do ouro, né? E lá em Provérbios, a gente vê a importância da sabedoria, principalmente. Em Provérbios 16:16 fala que é melhor obter sabedoria do que o ouro. Melhor obter entendimento do que a prata. E aí a gente vai analisando vários outros versículos, várias outras passagens e percebe que de fato o ouro é muito bom, mas que não é o melhor, né? Que existem coisas muito melhores. O ouro, ele, como energia de troca, ele de fato permite que nós façamos muitas coisas, mas ele não pode ser trocado por outras, como a sabedoria, como o entendimento, como a fé, como o temor. Lá em Salmos 19, 9 e 10 fala o seguinte: o temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras. São todas elas justas. São mais desejáveis do que o ouro. Mais desejáveis do que o ouro. Do que muito ouro puro. São mais doces que o mel, do que as gotas do favo. Isso que fala lá em Salmos 19, 9. Então, se nós analisarmos o ouro, ele foi importante como instrumento, como energia para a utilização de algumas coisas, como energia de troca, mas ele aponta, né? Ele aponta. Ele não, ele dá a direção? Não. Ele é um sinal. Ele é um sinal. Ele é um sinal um símbolo, né? Um símbolo da pureza, da nobreza. Por isso que aponta para a glória de Deus. É o metal mais nobre por conta disso. E foi criado por Deus. Só que ele foi criado para esse tempo. Ele foi criado para esse tempo. Ele é físico, não é metafísico. E como tudo que é físico não vai passar desse tempo. E até mesmo o ouro que tão magnífico, resplandecente e difícil
de se corromper, até mesmo ele vai acabar. Até mesmo ele vai acabar. Porque o mundo vai acabar. O mundo é passageiro, né? Nós estamos aqui de passagem, de fato. E no momento em que a gente entende isso, a gente começa a entender quais são as nossas prioridades e onde nós devemos colocar nossa confiança. E é muito louco. Isso é louco. E é aterrorizante. Olha bem. O que Jó fala. O que Jó fala. Lá no livro de Jó, que é o livro mais antigo da Bíblia, ele fala o seguinte, ó, Jó 31, do 24 ao 28. Ele fala exatamente nessas palavras. Se pus no ouro a minha confiança e disse ao ouro puro, você é minha garantia. Se me regozijei por ter grande riqueza, pela fortuna que as minhas mãos obtiveram, se contemplei o sol em seu fulgor e a lua a mover-se esplêndida, e em segredo o meu coração foi seduzido e a minha mão lhes ofereceu beijos de veneração, esses também seriam pecados merecedores de condenação, pois eu teria sido infiel a Deus, que está nas alturas. Então aqui a gente entende de fato que o problema não é o dinheiro, né? O problema está relacionado ao amor ao dinheiro, quando nós entendemos que o ouro por si só, né, sendo traduzido como dinheiro ou como riqueza material, como energia de troca, se ele toma conta do nosso coração, a gente está sendo infiel a Deus, sendo merecedores de condenação. No momento em que a gente não coloca mais a confiança em Deus, mas sim na energia de troca, que não vai passar desse tempo, a gente está sendo merecedor de condenação. Bom, é isso que eu queria trazer para vocês hoje. Tocou no meu coração esse tema de falar um pouco sobre o ouro, sobre, de fato, o que é ser nobre, né? No dicionário da química, nobre tem relação com... Ô, cara! Vem cá! Cá! Eu tô gravando. Ó, o pai vai falar. Nobre no dicionário relacionado à química diz que se é um elemento... Quer sair, filho?